Queridos irmãos, eu passei cerca de 60 anos da minha vida tentando aprender a falar para uma congregação parecendo natural. E agora eu tenho que aprender a falar para uma câmera de celular parecendo natural. Essa tarefa é muito mais difícil, eu acho que eu vou demorar mais de 60 anos para aprender. O bispo Valmir me convidou para falar aos irmãos nessa data histórica, 15 de novembro, dia em que nos tornamos uma república, nos aproximamos mais do modelo apregoado no livro de Mórmon, que faz sérias advertências e restrições quanto a reis. Devemos ser gratos por ter uma democracia e devemos zelar para evitar governos absolutistas representados por reis ou assemelhados. Hoje estamos diante do privilégio e responsabilidade, alta responsabilidade, de escolher nossos governantes e representantes municipais, independente de nossa etnia, classe social, grau de instrução, saldo na conta do banco, etc. Estamos absolutamente igualados em poder a todos os demais cidadãos brasileiros. Não vamos permitir que ninguém nos convença de que esse voto não vale nada e que os que militam no meio político precisam tomar várias decisões políticas todos os dias, normalmente sob o bombardeio de pressões, coações e tentações. É até um tanto compreensível e esperado que errem algumas vezes. Mas nós, não políticos, precisamos decidir e exercer nosso poder principal do voto uma vez a cada 2 anos. Temos muito mais tempo e menos pressão para pensar e não errar. Deve ser muito desanimador para um político competente, honesto, trabalhador, que busca honrar seu mandato, ser colocado na mesma vala comum e ouvir com frequência que todos os políticos são iguais e corruptos. O voto é nosso maior poder. Vamos exercê-lo com toda a capacidade, inspiração e cidadania. O bispo me pediu para falar sobre a 13ª regra de fé. Imediatamente, me lembrei do discurso do Elder Scott na Conferência Geral de outubro de 2011. Há escrituras que podem tornar-se amigas leais, que não estão limitadas pela geografia ou pelo calendário. Elas sempre estão disponíveis quando necessário, disse ele. Também me lembrei de um ditado aprendido muitos anos atrás e que guardo e tento praticar como se fosse escritura. E diz assim: mais importante do que saber é lembrar na hora. Isso é, lembrar na hora em que estamos diante de uma situação, de uma decisão, de uma tentação, em que aquele princípio, em que aquela escritura se aplica. Esta regra de fé faz parte de um conjunto de escrituras amigas, que se comportam como boas amigas desde a minha juventude. São escrituras que fui obrigado a memorizar porque eram o lema da MM, ou o tema da MM, ou da escola dominical. Consigo reconhecer claramente a sua influência positiva e prática ao longo da minha vida e da minha juventude principalmente. Por exemplo, a glória de Deus é inteligência, Doutrina e Convênios 93:36. Essa escritura era repetida, citada exaustivamente e nos inspirou em relação a esse desejo, esse compromisso de nos desenvolvermos intelectualmente, desenvolvermos nossa inteligência, nossas muitas habilidades mentais que todos nós temos em várias direções para nos assemelharmos mais ao nosso Deus Criador. Outra diz assim: qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nessa vida surgirá conosco na ressurreição. Quando uma pessoa, por sua obediência ou diligência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que uma outra, tanto mais vantagem ela terá no mundo futuro. Essa foi outra escritura que me motivou e motivou a minha geração a estudar, a aprender, a adquirir conhecimento nesta vida, sob essa promessa de que bênçãos seriam recebidas agora e inclusive depois dessa vida. Há uma lei irrevogavelmente decretada nos céus antes da fundação deste mundo
na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência àquela lei na qual ela se baseia. Doutrina e Convênio 130, 20 e 21. Essa escritura me ensinou que eu não devo esperar bênçãos e empurrãozinhos e favores de Deus se eu não estou fazendo minha parte, se eu não estou cumprindo os mandamentos que estão relacionados àquelas leis, aquelas bênçãos que eu estou perseguindo. Isso me ajudou a fazer esse exercício de associar as bênçãos que eu almejava com os princípios governantes que me ajudariam a receber essas bênçãos, então a cumprir esses princípios. Por exemplo, na minha opinião, 2 princípios relacionados com a bênção de obter sucesso na escola são estudar e guardar o domingo. Uma outra escritura era a joia da escola dominical. Escolhei hoje a quem servais, eu e minha casa serviremos ao Senhor, está em Josué. E fala de nós tomarmos uma decisão hoje, de que faremos o que é certo e não a cada dia. E faremos essa decisão agora, não esperaremos ficar velhos ou um dia em que as coisas mudem. Essa 13ª regra de fé também foi tema da MM. Cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, virtuosos em fazer o bem a todos os homens. Na realidade, podemos dizer que seguimos a administração de Paulo, que está em Filipenses 4:8. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, suportamos muitas coisas, esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Também repeti exaustivamente essa regra de fé. Eu saí da primária sem saber todas as regras de fé de cor, mas essa eu decorei depois. E repeti muitas vezes e também me serviu de inspiração. Então vamos analisar um pouco essa escritura. Ela essa regra de fé ela é um pouco diferente das demais, que são declarações de crença. Aqui também, de certa forma, é uma declaração de crença, mas está associada, diferentemente das outras, a um compromisso de ação, um compromisso de transformação, um compromisso de nos tornarmos. Cremos em ser. Não apenas cremos em ser. Não é cremos que já somos, ou cremos que seremos, ou cremos que vocês devem ser, e assim julgar os nossos irmãos e a humanidade. Cremos em nós sermos honestos. Todo dia nos esforçarmos para nos aperfeiçoar nessa virtude, por exemplo, da honestidade. Existe meia honestidade, sim, na minha opinião. Por exemplo, uma conferência passada eu aprendi que se eu disser para uma pessoa, olha, eu vou orar por você, e não orar, eu estou sendo um pouco desonesto. E eu confesso que eu já fiz isso algumas vezes. E na hora eu estava muito compadecido e realmente imbuído desse espírito de orar, mas acabei esquecendo. Então hoje eu escrevo na minha lista de coisas diárias, no item oração, sobre as pessoas a favor de quem eu pretendo orar, o que eu disse que eu ia orar, e eu oro por elas. E se eu disser que vou orar, ou que orei por alguém, de fato, eu fiz isso. Então, eu vou fazer. Então, eu cresci, sou mais honesto hoje nesse princípio do que eu era no passado. Nós temos que ser honestos nos nossos deveres como cidadão, honestos nas nossas ofertas, honestos nas nossas palavras. Hoje o mundo está inundado de fakes e pós-verdades, como se diz, e na minha opinião é inadmissível que nós, membros da igreja, repassemos informações sobre as quais nós temos dúvidas sobre a sua veracidade. Informações que talvez representem uma injustiça em relação a alguém. Então nós precisamos ponderar e não sermos essas pessoas. Verdadeiros, então, é outra palavra que está relacionado com honesto e relacionado com isso que eu acabei de falar. Temos que ser castos, e também ser casto envolve uma graduação, envolve desde não ter relações com pessoas com quem nós não somos legitimamente casados, até nos abstermos
de assistirmos material inadequado que possa manchar nossa mente e nosso espírito. E nós podemos cada vez ser mais perfeitos na prática disso. Então precisamos renovar diariamente esse convênio, esse compromisso de ser castos, ser benevolentes. Isso quer dizer que nós admitimos e estamos perseguindo seriamente o desenvolvimento dessa virtude de benevolentes e virtuosos. Benevolentes, na minha opinião, sem querer olhar o dicionário ou a busca das escrituras, é ser bom, mas ser também compassivo, compreensivo com a falta e as limitações dos outros. Como eu gostava de dizer no passado, o exemplo de Jesus Cristo é que ele era muito exigente com ele mesmo e muito compreensivo e tolerante com as nossas faltas e dificuldades. Ele diz algo assim, que agora eu não localizei a escritura, mas quando eu digo para alguém fazer alguma coisa e não faz, eu não condeno, porque eu não vim para condenar, mas para salvar. Isso está no Novo Testamento. Fazer o bem a todos os homens. Nós aprendemos em muitas ocasiões, e novamente nessa conferência, por exemplo, através do discurso do Elder Oaks, que nós temos que fazer o bem e amar e ser benevolente com todos, como diz aqui, com todos os homens, especialmente com os nossos inimigos. Não vamos chamar assim, acho que nenhum de nós tem inimigo, espero que não tenha. Espero que nenhum de nós tenha alguém que esteja planejando nos eliminar, tirar a nossa vida. Mas acredito que todos nós temos adversários, temos pessoas que pensam diferente, que lutam pelo que acreditam. E nós precisamos ser bons, precisamos amar essas pessoas, especialmente essas pessoas. Porque amar os que nos amam, até os fariseus fazem, como diz as Escrituras. Então, esse é um desafio também nesses dias tumultuados. Não há dúvida de que o nosso mundo, o nosso país, até a nossa família, às vezes, o ambiente da igreja, está sofrendo e tem lá suas sequelas e suas divisões por causa dessa enorme polarização de motivação política. Que possamos nos apegar a esse conselho, a essa demonstração do Pai Celestial. Os nossos profetas nos ensinam que a melhor forma de nós combatermos isso não é nem tanto nos reprimirmos, mas procurarmos com sinceridade conhecer e compreender o que as pessoas pensam, acreditam e o que as leva a pensar e acreditar assim. Como ensina Elder Nelson, não precisamos concordar com eles, mas isso já será de bastante ajuda no sentido de termos melhores sentimentos de tolerância, sentimentos de amor. Acho que um dos grandes temas dessa conferência e de conferências passadas tem sido esse, de união, de amor, de tolerância com diferenças raciais, políticas, religiosas, sociais e etc. Esse é o grande desafio, que tem sido sempre repetido. Não vamos fingir que isso não tem sido falado insistentemente e repetidamente. Vamos colocar isso no topo da nossa lista de coisas a fazer. E eu oro para que, quando o momento chegar e nós vamos ter esse conhecimento, que nos lembremos desse conhecimento e o pratiquemos e o apliquemos. Quando a tentação chegar, quando a vontade de ser ríspido, quando a vontade de, às vezes, ser até menos ético em relação aos nossos julgamentos, não só em relação ao nosso inimigo específico, às vezes é difícil a gente ser agressivo em relação a alguém, pessoas que a gente conhece, que tem um rosto, que tem um nome, mas é mais fácil a gente fazer isso para o nosso inimigo anônimo, esquecendo que, né, nessa prática a gente acaba atingindo entes queridos. Certa vez, tempos atrás, um amigo próximo disse algo bem assim, agressivo em relação a algo assim, quem é assim, ou quem pensa assim, ou quem acredita assim, é um adjetivo bem pejorativo. E a minha esposa então respondeu, bom, então eu sou assim.
E essa outra pessoa fala, não, desculpa, não, com certeza tu não é. Não, mas como não? Eu sou isso que tu falou aí, né? Eu me enquadro nessa definição. Então, às vezes, quando a gente é assim, agressivo e coisa, a gente está falando genericamente, esquecendo que tem pessoas, corações, sentimentos, às vezes pessoas bem próximas, né, que podem se magoar. Que possamos atender a essa demonstração, que possamos atender as administrações ditas nessa conferência, que possamos ser honestos, ou continuamente buscarmos ser cada vez mais honestos, mais verdadeiros, mais castos, mais benevolentes, mais virtuosos, fazer mais bem a mais pessoas, incluindo nossos inimigos, e poder dizer que seguimos a administração de Paulo. Cremos em todas as coisas, confiamos em todas as coisas, ser mais ou menos a administração de Paulo. Suportamos todas as coisas, esperamos ter a capacidade de tudo suportar. Estamos no momento em que a nossa capacidade de suportar está sendo testada. E mais do que suportar, nós temos que suportar como os pioneiros faziam, que ainda cantavam, tudo bem, tudo bem. Se houver qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável, nós a procuraremos. Eu compartilho com os irmãos essas palavras, essa mensagem, meu testemunho, minha oração, de que todos nós possamos nos notabilizar em relação a essas virtudes como povo legítimo de Deus, como verdadeiros seguidores de Cristo. Digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.